foi só o início da perseguição do uso da pandemia como uma ferramenta de perseguição política do Bolsonaro. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. E um conceito que eu sempre já citei aqui no programa várias vezes, mas eu acho que é pouco explorado no Brasil, é o conceito do wrap-up smear, que é uma estratégia fundamental utilizada pela esquerda no mundo inteiro. Quando eu estou falando desse termo em inglês, wrap-up smear, né, na tradução literal, seria alguma coisa como difamação embrulhada, mas eu acho que talvez a melhor tradução seja difamação circular. Eu estou me referindo a uma estratégia, a um termo, inclusive, que ficou famoso porque foi abertamente admitido pela Nancy Pelosi. Se você não lembra da Nancy Pelosi, ela é a principal líder do Partido Democrata na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Casa dos Representantes aqui nos Estados Unidos, e a maior opositora do Donald Trump durante todo o seu primeiro mandato. Ela, inclusive, e depois foi presidente da Câmara no governo Biden, ela admitiu o que era o wrap-up smear e o quanto que isso foi utilizado contra o próprio Donald Trump. Então, esse termo wrap-up smear, ou difamação circular, aqui numa tradução livre da minha parte, ele é um método baseado na ideia de você inventa uma mentira ou uma meia-verdade difamatória. Esse é o primeiro passo. E aí a mídia publica essa mentira, validando ela, usando termos como fontes, alegações, etc. Depois que você cria a mentira, publica uma matéria a respeito dessa mentira, você tem uma publicação de algum tipo de investigação policial, algum procedimento jurídico que comprove essa sua notícia. Então você inventa a mentira, publica a notícia e aí vem uma operação policial ou uma ação judicial protocolizada pelo Janones ou pelo Lindenberg. E aí isso se transforma numa investigação policial, numa ação judicial que valida a mentira original. E aí a mentira original foi validada e isso faz com que esse assunto seja objeto de uma série de novas notícias que comprovam aquilo que surgiu lá atrás como uma mentira. Então, você vê, ela é a difamação embrulhada, porque ela é cercada por todos os lados, é a difamação circular. Ao longo dessa investigação, várias coisas são vazadas para a imprensa, as fontes na Polícia Federal, fontes de acordo com pessoas familiares e vem essas notícias. Isso não é uma tática nova, ela é uma tática antiga, tá? Mas cujo grau de sofisticação e intensidade de implementação atingiram o auge nos governos nos Estados Unidos do Donald Trump e do Jair Bolsonaro. No Brasil, o expediente é sempre o mesmo, né? Como eu disse, uma notícia difamatória falsa gera uma investigação policial que aparentemente confirma a notícia falsa só por existir e depois uma enxurrada de notícias aparentemente confirmando e validando a notícia falsa. Tudo isso sem prova nenhuma. Você viu muito isso nos Estados Unidos no caso do Russiagate, do Donald Trump. Né? Quanto tempo a gente não parou com Russia Collusion, né? A notícia era tudo com base em uma notícia falsa, um dossiê falso produzido pela campanha da Hillary Clinton, que se tornou uma investigação policial, que abasteceu a imprensa, que abasteceu uma série de novas notícias, que abasteceram novas investigações policiais num ciclo de difamação quase que infinito. Em geral, isso é um truque com duração temporária, porque a verdade é teimosa, ela aparece. E as investigações fatalmente comprovam que a notícia era falsa. Mas o desgaste da difamação, ele permanece. E muitas pessoas, no final das contas, acabam informadas sobre isso e sequer sabem que essas notícias eram falsas. O grande público muitas vezes não sabe que as notícias eram falsas.
Se você observar, por exemplo, o que falam as pessoas de esquerda nos Estados Unidos, você vai ver que muitas até hoje acham que Donald Trump tem algum tipo de conluio com a Rússia. De tanto que isso foi martelado pela mídia e pela esquerda. Hoje já se sabe toda a história. Talvez você de casa nem saiba, porque a imprensa brasileira nem noticiou a respeito desses assuntos. A respeito do desmentido desses assuntos, do dossiê Steele, de onde é que veio, quem eram essas coisas, você talvez nunca tenha ouvido falar disso se você não assiste o Paulo Figueiredo Show. Da mesma forma, se você conversar com os petistas no Brasil, você vai reparar que várias das razões que um petista, uma pessoa de esquerda, levanta para não votar no Bolsonaro, ou no Flávio Bolsonaro, ou em quem quer que seja da direita, são coisas que já foram comprovadamente desmentidas, até pelo próprio sistema judicial que persegue os Bolsonaro. Eu vou dar alguns exemplos para as pessoas que se esqueceram, porque são muitas coisas, e a gente fez um levantamento aqui que não é exaustivo. Mas eu fui comentarista político durante todo o primeiro mandato do Bolsonaro e posso levantar para vocês algum dos problemas. Por exemplo, em dezembro de 2018, surgiu, logo após a eleição de Jair Bolsonaro, surgiu o caso da suposta rachadinha do Flávio Bolsonaro, que ganhou uma repercussão a partir de um relatório do COAF anexado à Operação Furna de Onça, com suspeitas sobre movimentações financeiras do gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj. A cobertura e a oposição passaram a usar o caso como o símbolo de corrupção familiar atingindo politicamente Jair Bolsonaro e criaram, então, uma investigação contra o seu filho. A própria Reuters, ao checar as alegações posteriores sobre o caso, registrou que as suspeitas nasceram de movimentações de servidores do gabinete do Flávio e também apontou que o Flávio não confessou que o Bolsonaro não confessou que o filho tivesse praticado rachadinha, ao contrário do que as publicações nas redes sociais passaram a afirmar. Passado anos e anos e anos de uma difamação intensa a respeito desse assunto, qual foi o resultado jurídico disso? Ora, a segunda turma, não me lembro se foi do STF ou do STJ, anulou 4 decisões da investigação e em maio de 2022, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou a denúncia contra o Flávio após o pedido do Ministério Público. Isso mesmo que você está ouvindo. O próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, depois de uma anulação gigantesca de uma investigação conduzida de forma ilegal, o próprio tribunal rejeitou a denúncia contra o Flávio Bolsonaro após um pedido do Ministério Público. Você não deve lembrar disso, mas o nome, a associação do Flávio com a rachadinha, as acusações sem fundamento, ainda hoje são objetos de questionamentos em todos os lugares que o Flávio vai dar entrevista. Foi assim até mesmo na primeira entrevista que eu fiz com ele aqui esse ano, para dar a ele a oportunidade de esclarecer o caso. Esse é só um escândalo. Em maio de 2019, não sei se vocês lembram, estamos aqui no início do governo Bolsonaro, ocorreu o gasto de 55,5 mil reais em uma padaria no centro do Rio de Janeiro com o cartão de pagamento do governo federal, o cartão corporativo da Presidência da República. Mas a exploração midiática só veio com força em 2023. A cobertura da mídia apresentou o episódio como símbolo da farra com o dinheiro público. O desfecho veio agora, recentemente, em abril de 2026, quando o TCU arquivou a fiscalização e não abriu processo algum contra o Bolsonaro. Mas ainda assim, a mídia publicou que o TCU livrou o Bolsonaro. Em março de 2020, no início da pandemia, 6 partidos de oposição, o PT incluído, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, Rede, apresentaram uma notícia-crime no STF contra o Bolsonaro por atos e comportamentos durante a crise sanitária. Foi só o início da perseguição do uso da pandemia como uma ferramenta de perseguição política do Bolsonaro. A petição deles apontava vários supostos crimes do Código Penal em razão da conduta pública do então presidente Bolsonaro durante a pandemia. Várias dessas condutas que se
comprovaram verdadeiras. As vacinas não eram seguras como diziam que era, a cloroquina teve a sua eficácia comprovada, o lockdown foi classificado como um dos maiores erros científicos já cometidos pelos governos no século XXI. E a esquerda ainda assim transformou aquelas que eram divergências e críticas às medidas sanitárias em comportamento, em tese criminal imediata. O próprio registro do STF mostra que a acusação tentava enquadrar atos e comportamentos do presidente como crimes, mas dependia da análise da PGR do tribunal. O desfecho veio em abril de 2020, quando o ainda ministro do STF, Marco Aurélio, do STF, acolheu o pedido da PGR e arquivou também essa notícia crime contra o presidente Bolsonaro. Ainda em abril de 2020, explodiu a acusação de suposta interferência na Polícia Federal, quando o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixa o ministério acusando o Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal. O El País registrou que o Moro acusou o Bolsonaro de querer alguém no comando do PF a quem pudesse ligar, colher informações e obter relatórios de inteligência. Deus me livre o chefe do executivo ter relatórios de inteligência, como se o presidente dos Estados Unidos não tivesse relatórios de inteligência todos os dias, como se todos os presidentes da República não tivessem relatórios de inteligência dos seus órgãos policiais e de inteligência. Imagina. Mas a cobertura tratou essa acusação como uma tentativa de controle político da Polícia Federal, com base apenas na fala do Sérgio Moro, que achou que naquele momento derrubaria o governo Bolsonaro, que já estava politicamente fragilizado. O primeiro desfecho investigativo dessa história veio em março de 2022, quando a Polícia Federal concluiu que não houve crime de Bolsonaro e afirmou que os atos de nomeação foram feitos dentro da legalidade e formalizados conforme a praxe administrativa. Mas em outubro de 2025, no ano passado, a PGR pediu a reabertura da investigação e o STF reabriu o caso porque voltou a ser do interesse da Justiça a continuidade dessa difamação circular. Mas eu continuo a nossa linha cronológica. Em janeiro de 2021, vocês lembram, o tema do sigilo dos 100 anos ganhou visibilidade quando o Planalto impôs sigilo sobre o cartão de vacinação do Bolsonaro. A exploração política tratou o uso do sigilo administrativo como prova de ocultação moral ou criminosa. Então, virou o famoso, meu Deus, que crime. Em período de pandemia, o Bolsonaro não tomou vacina, já que não mostrou o cartão. E virou um absurdo isso aqui. Tudo era... Um dos motes da campanha do Lula era dizer que ia acabar com os 100 anos de sigilo. E o que acontece? Hoje, o direito a post, né, corta para 2026, durante o governo Lula, e veja a notícia de ontem, por exemplo, de que o governo impõe sigilos de 100 anos, não no uso pessoal de dados de saúde do próprio presidente Lula, não, em processo de autorização das bets, várias das quais são conhecidas por lavarem dinheiro do PCC e do Comando Vermelho e de outras organizações criminosas. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.